Nem mesmo os 300 milhões de reais pagos pelo governo Lula ao Grupo Globo em 2023 e 2024 e ainda os quase 10 milhões de reais já pagos ao mesmo grupo em 2025 foram suficientes para impedir que Lula e sua equipe fossem completamente desmascarados por alguém de dentro da própria Globo. A estratégia de privilegiar um grupo bilionário nos bastidores, enquanto no palco falava sobre o combate à fome e à pobreza, não funcionou para esconder o envolvimento de Lula no escândalo de corrupção que levou a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, e seu marido, o ex-presidente Ollanta Humala, a serem condenados a 15 anos de prisão. Depois de ter concedido asilo a Nadine Heredia, o governo Lula passou a ser alvo de duras críticas até mesmo dos militantes da Globo News, como eu já mostrei em vídeos anteriores. Em resposta à própria Globo News, o governo petista, através da SECOM, afirmou que não deve o governo brasileiro inaugurar um tema que já foi correta e adequadamente superado por nosso sistema de justiça. A declaração em questão faz uso da típica estratégia de manipulação petista, pois o texto omite o fato de que as decisões que beneficiaram Lula e demais envolvidos nos esquemas descobertos pela Lava Jato foram tomadas somente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que foram indicados aos seus respectivos cargos justamente por Lula e por sua companheira de partido, Dilma Rousseff. O governo também omite o fato de que o Supremo foi o único tribunal a tomar decisões nesse sentido, pois todas as demais instâncias do judiciário brasileiro onde Lula foi julgado concluíram exatamente o contrário, concluíram que Lula era culpado pelos crimes descobertos. Só que o ponto alto dessa nota publicada pelo governo ainda é outro. Segundo a SECOM, a informação de que o presidente Lula teria pedido a Odebrecht para repassar dinheiro para a campanha de Humala não procede. E é justamente em relação a isso o comentário que eu fiz antes, de que nem mesmo a fortuna repassada por Lula ao Grupo Globo foi suficiente para impedir que alguém de dentro do próprio grupo o desmascarasse. Malu Gaspar, jornalista do Grupo Globo, fez há alguns anos uma grande investigação a respeito dos escândalos da Odebrecht, o que rendeu inclusive um livro chamado A Organização. Nesse feriado prolongado, ela foi à Globo News para comentar sobre a situação do asilo concedido à ex-primeira-dama peruana e, durante a sua participação, relatou detalhadamente a sequência de acontecimentos e, consequentemente, o envolvimento de Lula no esquema. O que acontece? O que acontecia nessa época, em 2011? A gente tem que remontar ao período da eleição presidencial de 2011, em que o Ollanta Humala foi eleito presidente. O que acontecia naquela época? O Peru era uma das principais operações da Odebrecht. A Odebrecht era a maior empresa, a maior empreiteira do Peru, possivelmente a maior empresa do Peru em atuação naquele momento. Ela tinha muitos interesses, ela construiu metrô, rodovias, tinha várias obras, e o Ollanta Humala era um candidato que começou a eleição como um azarão, mas ele era um candidato de esquerda, próximo do presidente Lula e da então presidente Dilma Rousseff. E para ajudá-lo foram enviados marqueteiros também para o Peru. E aí, uma das coisas que ocorreu foi que o presidente Lula o ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. Eu faço questão de fazer uma pausa aqui para destacar um ponto. Perceba que ela fala explicitamente que Lula pediu aos Odebrecht que dessem dinheiro à campanha do seu amigo peruano. Seguindo adiante no relato, inclusive, você perceberá que ela deixa isso claro mais uma vez. O Jorge Barata, que era esse chefe da Odebrecht no local, negocia isso e começa a passar dinheiro para eles, primeiro pelo Departamento de Operações Estruturadas, via depósitos mesmo na conta dela. Mas chega uma hora em que ela diz para ele que precisa do dinheiro lá mesmo, no local, precisa do dinheiro em espécie. E aí é que acontece essa história que eu contei hoje na coluna do Jornal o Globo, que eu apurei na época que eu estava escrevendo o livro. Eu fui ao Peru, conversei com bastante gente, consegui reconstituir essa história. O que ele fazia? Ele recebia o dinheiro do Brasil, botava o dinheiro dentro de uma mochila e ia com um assessor até um apartamento que não era bem a casa deles, era um apartamento usado para realizar encontros de campanha num bairro de classe média, nem era identificado como comitê de campanha, muito simples, sem muita mobília nem nada. Ele chegava lá, ela o recebia, sentavam em algum quarto, ela esvaziava a mochila com o dinheiro e botava o dinheiro
no armário. E, segundo o que eu apurei, foram algumas visitas desse tipo em que ele levava coisa de 200 mil, 300 mil dólares para entregar para ela. E essa visita que eu conto hoje no Jornal Globo, ela teve um fato inusitado para eles, que marcou, e por isso é que eu contei ela, que, em geral, quem recebia esse dinheiro era só a Nadine. O Jorge Barata ia até lá, entregava o dinheiro e depois ia embora. Era uma coisa bem rápida. Mas nesse dia, o que aconteceu foi que ela disse que o próprio Ollanta Humala estava ali do lado e queria conversar com ele. Ele foi até a sala onde estava o Humala e o Humala agradece, manda agradecer o Marcelo Odebrecht e explica que, apesar dos temores deles, né, eles tinham muito medo que o Humala fosse estatizante, esquerdizante, coisas que para o Odebrecht naquele momento seriam ruins. Eles estavam vindo de um governo liberal. E aí ele explica, diz, olha, eu não vou estatizar nada, eu não vou ser radical, eu vou ser um moderado, eu vou continuar a liberalização econômica, e aí ele vai embora. E aquilo se repetiu algumas vezes, até que o Humala, que saiu do 4º lugar nas pesquisas, acaba ganhando a eleição. Não era o candidato preferido dos Odebrecht lá no Peru, mas acabou ganhando e com a ajuda dada a pedido do presidente Lula, na época ex-presidente, que foi negociada junto com o Antônio Palocci e junto com o Emílio Odebrecht. Mais uma vez fica muito claro que o pedido partiu de Luiz Inácio Lula da Silva. E na sequência ela ainda reforça que essa história foi confirmada em delações feitas por envolvidos no esquema. Isso foi também depois contado em vários depoimentos da delação do próprio Marcelo Odebrecht, da delação desse executivo, porque depois com a Lava Jato entraram no acordo de leniência da empresa. E também está muito bem documentado nos e-mails que foram apreendidos, nos registros do Departamento de Operações Estruturadas, e é por isso que ela foi condenada. Lá no Peru, a contribuição para a Caixa 2 de campanha é considerado lavagem de dinheiro. Não existe previsão de contribuição de empresas para a campanha eleitoral. Então, foi nesse contexto que ela foi condenada a 15 anos de prisão. E a história era assim, acho que é importante a gente contextualizar como tudo acontecia na época, porque com o tempo, né, Júlia, as coisas vão ficando esquecidas. Um fato de 2011 que apareceu numa delação no final de 2016 e que no Peru teve muito impacto, né? Essa investigação sobre a Odebrecht na Lava Jato, e é importante dizer que não era só a Odebrecht, várias empreiteiras atuavam no Peru e foram investigadas e tiveram crimes revelados. Essa operação levou à queda de presidentes, à prisão. O Alan Garcia, que era o presidente que estava antes do Humala, que também recebeu o dinheiro do Odebrecht, ele se suicidou quando estava na iminência de ser preso. E aí, só no Peru, a Odebrecht distribuiu 29 milhões de dólares, segundo o que a própria empresa confessou. Desse dinheiro, 3 milhões de dólares foram para a campanha do Ollanta Humala, e é por isso que eles foram condenados aí nessa semana por lavagem de dinheiro a 15 anos de prisão. Pois é, os casos relatados por Malu Gaspar não são nenhuma novidade, pois todos eles se tornaram públicos anos atrás. Agora, se não há nenhuma novidade nisso, por que então eu fiz questão de trazer esse vídeo? Muito simples, para mostrar que a cara de pau dos integrantes do governo Lula tem sido tão grande que nem mesmo a emissora pertencente ao grupo mais privilegiado pelo governo Lula em verbas de publicidade consegue engolir essas mentiras. Agora eu pergunto, será que Lula continuará privilegiando a Globo da forma como fez até então? E caso o repasse de verbas diminua, será que a Globo vai mudar definitivamente de lado e, na maior cara de pau, fazer de conta que nunca militou em favor do petista? Bem, como eu falei anteriormente, a narrativa do governo Lula sobre esse escândalo envolvendo o ex-casal presidencial peruano não é a única mentira absurda que eu tenho para mostrar. Depois de uma sequência de publicações da revista britânica The Economist sobre os abusos cometidos pelo ministro
ministro Alexandre de Moraes, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, resolveu publicar uma nota oficial em resposta à revista. O primeiro erro dessa história já está justamente no fato de um magistrado fazer questão de estar na mídia, fazer questão de chamar a atenção para si, e ainda por cima na tentativa de repreender um veículo que estava simplesmente exercendo sua liberdade de imprensa. Pior ainda, um veículo estrangeiro exercendo seu trabalho no exterior, completamente fora da abrangência territorial do STF brasileiro. Mas o principal ponto da nota escrita por Barroso foi o tamanho da cara de pau dele ao dizer que o presidente do tribunal, que no caso é ele mesmo, nunca disse que a corte derrotou Bolsonaro. Pois é inacreditável. Ele foi capaz de negar a existência de uma fala que foi filmada. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Bom, esse caso teve tanta repercussão na época que certamente qualquer cidadão brasileiro já sabia disso. Então, nem seria preciso mostrar o vídeo da fala, mas eu fiz questão de exibi-lo mesmo assim para não dar nenhuma margem de dúvidas quanto ao meu argumento. Se Barroso foi capaz de mentir sobre algo que foi documentado e que é possível de verificar, imagine então sua capacidade de criar narrativas falsas sobre aquilo que não é tão palpável, como as demais declarações feitas em sua nota, como a de que Moraes cumpre seu papel com empenho e coragem, a de que não existe crise de confiança quanto ao STF e ainda a de que o Brasil vive uma democracia plena com Estado de Direito, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Se o atual presidente do órgão que, teoricamente, é o principal responsável por garantir a justiça nesse país é capaz de mentir dessa forma, resta ainda alguma dúvida de que o povo brasileiro não pode confiar no que vem dali?